Tudo jóia, segundo ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos os seus familiares, né? Nós vamos dar início a mais uma aula nossa a respeito, né, do plano de estudo doutorado, o famoso PET. Nós vamos para o PET volume 6, a primeira e segunda semanas do PET volume 6, né, onde o eixo temático continua sendo o eixo temático 4, sobre luz, som e calor, né? Nós vamos trabalhar com o tema 11, que é o calor. Então, o objetivo de conhecimento sobre as temperaturas, né, as habilidades a serem desenvolvidas por vocês, que é compreender o conceito de temperatura e a sua medida, os conteúdos relacionados, né, explicar o funcionamento e utilizar os termômetros como medidores de temperatura, mostrar as diferenças das escalas de diversos termômetros, em especial as 3 escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e aí interdisciplinaridade vai ficar, né, na parte da química e a matemática. Bom, eu já preparei para vocês aqui um outro material, um Padlet que eu elaborei. Inclusive, nós já vimos um pouquinho outras videoaulas nossas, né, que eu já disponibilizei no meu canal do YouTube para vocês, sobre justamente essa parte de trocas de calor, né, como é que ocorre a passagem de calor, as escalas termométricas. Então, vocês podem também estar assistindo nessas videoaulas, eu vou disponibilizar para vocês os links novamente para que vocês possam assistir, com mais essa aula, onde eu vou estar colocando as resoluções, né, das atividades da primeira e segunda semana do PET 6, então é bom vocês assistirem a aula por completo. Então, espero que vocês gostem muito, tá, segundo ano? Então, vamos lembrar aqui. Então, termologia, professor Fred, lembrando. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a parte de termo, que estuda calor, né? Então, a logia, estudo. Então, estudo do calor. Então, calor, temperatura, escalas termométricas, né? A propagação de calor, a dilatação dos sólidos, dos líquidos, os estudos dos gases, as leis da termodinâmica, tudo isso é trabalhado em termologia, tá? Então, ó, lembrando aqui, tá, turma, que eu preparei para vocês aqui. Então, olha lá, calor e temperatura. Então, vamos lembrar. Os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor são estudados em termologia. Calor é uma forma de energia em trânsito que sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, sempre que houver, né, corpos próximos em contatos, onde a gente tem a temperatura inicial diferente, lembre-se, o corpo de maior temperatura cede calor ao corpo de menor temperatura. E aí, isso vai acontecendo até chegar um dado momento em que as temperaturas dos dois corpos se equilibram, 2 ou mais corpos em contatos. Quando isso acontece, nós temos o chamado equilíbrio térmico, tá? Então, após certo tempo, quando os corpos adquirem a mesma temperatura, dizemos que há equilíbrio térmico, ok? Bom, então aqui eu fiz uma figura, um exemplo para vocês, olha lá, nós temos uma fogueira, né? Então, olha lá, você aproxima, então a fonte de calor tem temperatura mais alta que a temperatura da nossa mão, então a passagem de calor vem, né, além de propagação por convecção, condução por contato, né, e radiação, então no caso, o fato de aproximar transmite calor da fonte térmica, do fogo, mão, no caso, ao fogo aqui, certo? Bom, as temperaturas e termômetros que eu preparei para vocês aqui. Bom, temperaturas e termômetros. A medida do grau de agitação térmica de um corpo é chamada de temperatura. Os termômetros são os instrumentos que registram as temperaturas corporais. Geralmente são expressos nas 3 principais medidas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, ok? Bom, aí aqui eu faço um comentário para vocês sobre as relações entre as 3 escalas termométricas. Então, quando a gente quer converter, por exemplo, 27 graus Celsius em graus Fahrenheit, ou transformar, por exemplo, né, 86 graus Fahrenheit em graus Celsius e em Kelvin. Então, aí nós temos as relações. E elas foram criadas a partir de um mesmo intervalo, né, de comprimento, foram seccionadas. Então, Kelvin atribuiu 273 para o ponto de fusão do gelo e 373 para o ponto de ebulição da água. Já o Celsius colocou 0 graus Celsius para o seu ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. E o Fahrenheit, para diferenciar dos outros dois, colocou 32 para ponto de fusão do gelo e 202 para ponto de ebulição da água. Então, vai chegar um momento em que as temperaturas se igualam. Para se igualar, a gente faz a relação do intervalozinho menor sobre o intervalo maior.
Então, resumindo, a gente vai ter, sempre que for converter kelvins em Celsius, em Fahrenheit e vice-versa, então basta a gente fazer essa relação. Temperatura em Kelvin, menos 273 está para 5, assim como a da Celsius está para 5, e assim como a da Fahrenheit, menos 32, vai estar para 9, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver exemplos sobre isso, inclusive na atividade, né, da primeira e segunda semana do PET 6, tá? Eu fiz um comentário também aqui a respeito do zero Kelvin, né? O que é o famoso zero Kelvin? Zero Kelvin é a temperatura de congelamento de todos os corpos. Em graus Celsius, isso equivale a menos 273,15 graus Celsius. Segundo ano, para vocês terem uma noção, por exemplo, a água congela a 0 graus Celsius, não no zero Kelvin. Já, por exemplo, né, o álcool tem ponto, né, de solidificação 186 graus abaixo de zero. Então, se você pegar o álcool absoluto, colocar na forminha de gelo, levar no congelador, ele não vai se solidificar. Agora, por exemplo, nitrogênio líquido, né, 200 graus Celsius abaixo de zero. Então, quando a gente atinge essa temperatura de menos 273,15, ou seja, 273,15 graus Celsius abaixo de zero, a gente tem um zero absoluto, que seria a temperatura de congelamento de todos os corpos, tá? Então, lembrem, passagem de calor sempre ocorre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando a gente atinge o zero Kelvin, seria a temperatura de congelamento de todos os corpos, menos 273,15 graus Celsius. E lembrando que quando for converter a uma temperatura Celsius, Kelvin, Fahrenheit, basta a gente usar essas relações. Temperatura em Kelvin, menos 273 está para 5, a Celsius também está para 5, assim como a Fahrenheit, menos 32, está para 9. Bom, quando for de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, uma dica. Como o denominador é o mesmo, basta a gente cancelar os denominadores, então sempre que eu for converter de Celsius para Kelvin, eu somo com 273, por exemplo, 20 graus Celsius, né, mais 273 vai dar 293 Kelvin. 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300 Kelvin. Agora, por exemplo, 500 Kelvin eu quero converter em graus Celsius. Basta pegar o 500 e subtrair 273, que vai nos dar 227 graus Celsius, ok? Bom, turma, então, agora voltando para a primeira e segunda semana do PET, né, volume 6, então nós temos aqui as atividades relacionadas, comentando sobre, então, os termômetros, as relações, as escalas Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que eu já passei para vocês, a conversão delas, né, quando vocês forem usar, e nós temos aqui, então, as atividades para serem respondidas, na página 73 do PET, volume 6. Então, atenção à primeira atividade. Exercício número 1. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius, né, para a escala Fahrenheit, e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, eu elaborei para vocês um slide aqui com a resolução. Deixa eu só dar um zoom nele para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Então, aqui, prontinho. Bom, então reparem, olha como eu coloquei aqui para vocês, ó. Como eu quero converter, primeiramente, de Celsius para Fahrenheit, então nós vamos lembrar que a escala Celsius está sempre para 5, C sobre 5. E a escala Fahrenheit, F menos 32 sobre 9, como eu já havia colocado para vocês aqui no Padlet, olha lá, a relação. Então, Celsius está para 5, assim como a Fahrenheit menos 32 está para 9, ok? Então, aqui, no nosso slide, então a gente tem, como eu quero converter 25 graus Celsius em Fahrenheit, então no lugar do C eu venho e coloco, substituo o valor de 25. 25 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Bom, multiplicando cruzado, 5 vezes F, 5 Fs, 5 vezes menos 32, menos 160, e 25 vezes 9, 225. Esse menos 160 passa para o segundo membro, então ele soma. Então, 225 mais 160, que vai nos dar 385. Como o 5 do Fahrenheit está multiplicando, eu preciso isolar meu Fahrenheit, né, a letra F, então eu passo dividindo 385 por 5, que vai nos dar, no caso, segundo ano, 77 graus Fahrenheit. Agora, reparem que, como eu já sei que 25 graus Celsius equivale a 77 Fahrenheit, no caso ali das alternativas das questões, aqui nos itens A, B, C, D e E, apenas a letra C corresponde a 77 Fahrenheit. Então, nós já teríamos, né, como selecionar a alternativa. A resposta marcada seria da letra C. Mas, como pede para converter também 25 graus Celsius em Kelvin, o que eu posso fazer?
Então eu venho e copio a relação da escala Celsius e da escala Kelvin, como a gente já havia visto aqui no Padlet. Temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5, e a Celsius também está para 5. Como o denominador é o mesmo, a gente pode cancelar. Então, aí a gente cancela os denominadores. Eu sei que o Celsius vale 25 e quero achar o Kelvin. Então, aquilo que eu falei para vocês, basta somar com 273. Se aqui é negativo, passa para cá positivo, vai dar 273 mais 25, 298 kelvins. Então, ou seja, 25 graus Celsius corresponde à mesma sensação térmica que 77 Fahrenheit e que 298 Kelvin. Ok? Ficando, então, a resposta a ser marcada a letra C. Questão número 2. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio, tá, que é aquele metal prateado líquido, sob a língua de um paciente, ela não coloca o mercúrio, ela coloca o capilar, o termômetro que está protegido ali dentro com o mercúrio. O mercúrio não sai em contato com a pessoa, isso é claro. Por exemplo, ela sempre aguarda um tempo antes de fazer. Então, botou o termômetro, né? Abre a boca, põe debaixo da língua, espera um pouquinho, ou então debaixo das axilas, né? Hoje nós já temos os medidores de temperatura, os termômetros também, que basta só encostar, né? Aproximar da testa ou do pulso, por exemplo, já temos as medidas de temperatura. Mas olha que interessante. Então, esse intervalo de tempo que é necessário, quando ela bota o termômetro, né? Que é feito de mercúrio com bulbo, espera um pouquinho, por que isso acontece? Bom, turma, vocês têm que lembrar que quando ela tira aquele termômetro do ambiente, estava a temperatura ambiente. E ao colocar em contato com o corpo humano, tem troca de calor. Então, lembrando aquilo que eu falei para vocês no meu Padlet, né? Quando os corpos têm a temperatura iniciais diferentes, há a passagem de calor. Então, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até chegar a um certo momento em que eles adquirem um equilíbrio térmico, ou seja, quando as temperaturas vão se igualar. Então, aí essa leitura será mais precisa. Então, isso é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Resposta a ser correta, a ser marcada, a número 2, letra A. Há de apaixonados que vocês são pela física, né, Tom? Pela matemática, química, as matérias de exatas, né? E de ciências da natureza. Brincando com vocês. Agora, o exercício número 3. Comparando as medidas das temperaturas das escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius, na segunda em Fahrenheit, 212, já a fusão da escala Celsius ocorre a 0 grau e da Fahrenheit ocorre em 32. Mas nós temos um momento em que as duas temperaturas se equivalem. Olha que legal. Observe o gráfico, né? Assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo, né, número dessas duas escalas. Ou seja, então nós vamos converter, né, o mesmo valor equivalente em graus Celsius em Fahrenheit. Então, o que a gente pode fazer? Copiando as relações das escalas, 6 está para 5, assim como F menos 32 para 9, segundo ano, nós sabemos que existe uma... Então, agora, na relação das escalas, eu posso substituir no lugar do C e colocar F aqui, porque a temperatura vai ser a mesma. Então, F está para 5, assim como F menos 32 está para 9. Multiplicando cruzados, 9F vai ficar 5F, 5 vezes menos 32, menos 160. Esse 5F passa para o primeiro membro negativo, então vai vir 9Fs menos 5Fs, que vai dar 4Fs. E o menos 160 estava no segundo membro, continua com seu sinal. Como 4 está multiplicando, passará dividindo, menos 160 por 4, nós teremos menos 40 graus Fahrenheit, que equivalem a menos 40 graus Celsius. Opção a ser marcada aqui no caso é a letra D, menos 40 graus Celsius, equivalem à mesma sensação térmica aqui, 40 graus Fahrenheit, ok? Vamos para a próxima atividade, a atividade, né, de número 3, número 4, perdão. Então, essa atividade de número 4, nós vamos ter aqui, tá, segundo ano, a respeito, né, então, dos valores que um termômetro culinário na cozinha de uma residência na Inglaterra marca a temperatura de 158 graus Fahrenheit. Essa temperatura correspondente na escala Celsius é igual a quanto? Então, como que nós vamos fazer? Então, de novo, 6 está para 5, temperatura em graus Celsius, igual a Fahrenheit, que a gente quer converter, F menos 32 sobre 9. Igual a C sobre 5, né, lá, então 158 menos 32 sobre 9. 158 menos 32 nos dará 126, multiplicando cruzado, 9C é igual a 126 vezes 5. 126 vezes 5 nos dará
630, né, metade de 2.260, então 630 dividido por 9, que vai dar 70 graus Celsius. Ou seja, né, o termômetro acusando 158 graus Fahrenheit equivale a 70 graus Celsius. Opção a ser marcada, letra C, tá? Do número 4. E, finalmente, o quinto exercício. Considerando o que foi visto nas orientações pedagógicas, né, assinale a frase mais correta conceitualmente. É comum a gente utilizar essas frases, tá, turma? Mas aí, olha o termo científico, né? Conceitualmente, sobre a respeito de troca de calor. Então, é correto a gente falar, estou com calor? Vou medir a febre dele? O dia está quente, estou recebendo muito calor. O dia está frio, estou recebendo muito frio. Isso não ocorre, tá? O álcool está frio, por isso resfria a superfície da pele quando passamos as mãos. Bom, todas essas sensações, né, de trocas de calor ocorrem porque os corpos com temperaturas iniciais diferentes trocam calor, ocorre passagem de calor. E o calor sempre flui, então, do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, em dias onde a temperatura ambiente é maior que a nossa corporal, nós recebemos calor do meio ambiente. E a gente começa a transpirar. Então, nós temos a sensação de calor. E, no caso, os dias onde a temperatura ambiente é menor que a nossa temperatura corporal, nós estamos cedendo calor ao meio ambiente. Então, nós temos aquela sensação, né, de perda de calor, sensação de frio. Então, o termo conceitualmente correto é: o dia está quente, estou recebendo muito calor, ok? Bom, segundo ano, espero que vocês tenham gostado, né, dessas atividades, que são tranquilas para vocês fazerem também, né, do Padlet que eu preparei para vocês aí, a respeito das trocas de calor, das conversões das escalas termométricas do 0 Kelvin, e vou estar postando, né, para vocês mais atividades para que vocês possam fazer. Não deixem, né, de fazer as atividades do PET 6 e devolver as suas resoluções, né, para mim, através do meu e-mail, que é o fredmanso72@gmail.com. Então, desejo uma maravilhosa semana para vocês, façam as atividades do PET, volume 6, essa primeira e segunda semana, e até a nossa próxima aula, semana que vem, com mais atividades e exercícios do PET 6. Beijo enorme no coração de vocês, segundo ano, estou com muita saudade de vocês, transmitam um grande abraço a todos os seus familiares, tá? Uma ótima semana, fiquem com Deus, segundo ano, beijão para vocês.